Muito bem, iniciando o Chat de Position nesta sexta-feira, dia 26 de junho de 2015, são exatamente 18 horas, diretamente aqui de Porto Alegre, do escritório da Leandro Stormer. Quem conversa com vocês é Fábio Figueiredo, eu sou o Vlad, para você que ainda não me conhece. Trago a movimentação dos principais mercados numa visão de prazo maior do que a maior parte das pessoas então está acostumada, né? A gente aqui observa gráficos semanais, observa a tendência secundária dos preços. É importante comentar que esse vídeo possui duas partes. Na primeira parte a gente avalia a situação geral do mercado, os principais movimentos dos ativos, e na segunda parte existe a interação entre os participantes e a minha pessoa. Se você acompanha ao vivo esse chat, já pode sim enviar suas perguntas, as suas dúvidas, seus questionamentos sobre os métodos apresentados. E quem acompanha a gravação interage conosco através do fórum do site leandrostormer.com.br. Certo? Vamos lá? Maravilha, o áudio está rolando. Eu posso colocar na tela então o gráfico semanal do nosso Ibovespa. Temos o Ibov se movimentando aí lateralmente nas 4 semanas até então do mês de junho. Tá? Só um momentinho. Muito bem. Então, nas primeiras 4 semanas do mês, né? Nas 4 semanas do mês de junho, o mercado se comportou exatamente de acordo com o esperado, né? E qual era o esperado? Uma movimentação mais lateral, de menor volatilidade. Afinal de contas, nos últimos 20 anos, o Ibovespa apresentou a menor volatilidade dos meses, justamente no 6º mês do ano, né? E julho não é diferente. Tá? A expectativa para o mês de julho é o mesmo padrão, a continuidade do mesmo padrão. Tá? Por enquanto, observando a movimentação do gráfico semanal, nós temos um viés altista. Tá? Nós temos zigue-zagues ascendentes e com o mercado testando exatamente a cabeça do pivô de alta, né? Que foi então startado aí em março desse ano. Não só a cabeça do pivô de alta é testada, mas também a média móvel de 21 semanas. E nessa semana que encerra, que está encerrando agora, a média móvel de 9 está virando para cima. Tá? Estaríamos prontos para iniciar uma nova pernada de alta e fechar esse ciclo aqui de 1, 2, 3, 4, 5 movimentos de alta? Tecnicamente essa é a expectativa que nasce a partir desta avaliação que a gente acabou de fazer juntos. Tá? Porém, o mercado está comprimido, engessado, trancado dentro de uma caixa, e essa caixa tem o seu teto em 54 mil pontos e o seu chão em 52.680. Aqui o retângulo mais claro de ser visto no gráfico diário. Tá? Esperamos uma definição do mercado para as próximas semanas. Né? Normalmente, a última semana, os últimos dias do mês e os primeiros dias úteis do mês seguinte costumam ser positivos. O viés do final do mês e do começo do mês seguinte é normalmente positivo. Tá? E um fator que corrobora para a manutenção dessa expectativa positiva é a análise desse indicador que aqui temos, né? Esse indicador é o Bollinger Band Width. Ele mede nada mais nada menos que a distância das bandas de Bollinger. Então, quanto menor estiver esse valor, que pode chegar a 0, né, que seria as bandas do mesmo preço, que é impossível. Quanto menor esse indicador, mais estreitas estão as bandas, menor é a volatilidade daquele período e mais próximo então estaria um movimento
de momentum. O que é um movimento de momentum? É um movimento direcional, rápido e operável para a maior parte das pessoas. No semanal, a gente não tem esse indicador tão baixo, né? A gente não tem as bandas tão comprimidas quanto no diário. Percebemos que no diário a gente tem aqui esse indicador com o seu menor nível aí dos últimos 12 meses. Tá? Não só a banda de 2 desvios padrões, mas a banda também de 3 desvios padrões. Percebam que a banda de 3 desvios padrões, esse padrão, esse indicador está no menor nível dos últimos 4 anos. Então esperem um movimento bem forte a partir do momento que o mercado romper alguma dessas estruturas. Tá? Semanal, como nós temos o papel, o índice em tendência de alta, testando cabeça de pivô, testando média móvel, a expectativa é altista, é positiva. Seguindo com a avaliação dos índices, eu trago aqui o setor elétrico. Setor elétrico que corrige após ter atingido uma importante zona de objetivo, que era o topo do ano passado, aqui a faixa de 31.650 pontos. Tá? Nessa correção, o mercado se segura na média móvel de 9 semanas. Tá? Percebam que o mercado chamou compra, né, superou a máxima do candle que tocou a média móvel de 9 e tirou todo mundo que comprou, que colocou o stop abaixo da mínima. Tá? Eu particularmente considero essa correção muito curta no preço. Tá? Se eu olho para o meu lado esquerdo, no preço essa correção deveria vir até o topo anterior. Tá? Seria uma simetria. De acordo? Porém, no tempo, nós tivemos aqui 5 candles, né? 5 semanas de movimento. Esse suporte no tempo já foi atingido na semana passada. Tá? Quem vai nos direcionar se esse mercado vai retomar o movimento de alta de prazo maior será, obviamente, os preços, caso eles consigam ultrapassar a resistência forte nos 31.600. Acima disso, o alvo é topo histórico, não há resistência próxima. Tá? Então, é um setor que vale a pena observar de perto. Um outro setor, se não mais importante que do setor elétrico, né, é o setor financeiro. E FNC, que tocou uma zona de suporte esperada, a linha de referência de um triângulo simétrico foi testada como suporte. O mercado marcou fundo nesse patamar e agora aponta para a busca do topo do ano de 2015, né, que tem alvo na faixa lá dos 5.750 pontos. Tá? Apesar de na semana passada a média móvel estar contra os preços, nessa semana os preços conseguiram passar para cima da média móvel de 21, né, voltando então os preços entrarem em concordância com a direção da média, e a média móvel mais curta realinhando. Então, se a máxima da semana for superada, temos aqui inclusive um Dunningham de alta. Certo? ICOM é o índice do setor de consumo, afunila, tá? Afunila, faz um movimento aí mais lateral, uma figura que lembra um triângulo simétrico, né? E dentro de um prazo maior é possível ver o mercado desempenhando dentro de uma cunha. E essa cunha acontece dentro de um canal de alta de prazo maior. Tá? Se de fato isso aqui for um triângulo simétrico, o mercado romperia para cima esse padrão. Afinal de contas, triângulos simétricos são figuras de continuidade de tendência e costumam acontecer em ondas 4. Se o que o mercado está fazendo aqui é uma onda 4, automaticamente temos uma onda 5. E essa cunha que ganha menos peso. Tá? Então é um setor a acompanhar mais de perto com o rompimento do seu topo histórico. Tá? O papel que está puxando esse setor aí é a Lojas Renner. O setor imobiliário, Imob, que encontrou suporte semana passada, deixando um candle de dúvida, em cima da mínima do ano, exatamente em 500 pontos, que é um número redondo. Né? Aqui no gráfico semanal, se o mercado violar a máxima dessas últimas 2 semanas, abre-se uma simetria bastante altista. Tá? Seria o padrão conhecido aqui como fundo reflexo. O pessoal confunde o fundo reflexo com fundo duplo, são coisas diferentes. Tá? Porém, se o mercado perder os 500 pontos,
Procurem suporte aqui no lado esquerdo. Cadê o suporte? Cadê o suporte? Vixe, só tem suporte lá em 270 pontos, que é a mínima de 2009. O mercado cairia no vácuo. Tá? Então o mercado não pode perder esse patamar de preço. Se perder, a gente deve ver o setor cair ainda mais. Já que falamos do índice setor imobiliário, vamos dar uma olhadinha no índice dos fundos imobiliários. O IFIX. Né? IFIX, que após ter consolidado aqui uma linha de tendência de alta, né? Segue em alta em linha reta, que se dá desde o fundo de março. Isso aqui faz todo sentido, né? Afinal de contas, a maior parte das pessoas estava bem descrente em relação a esse mercado. E o que o mercado faz? Vai para o lado oposto do que a maior parte dos players acredita. E é interessante perceber que aqui no gráfico semanal, se nós procurarmos resistência, não há. Resistência mesmo é só lá no topo histórico em 1.600 pontos. Obviamente que há uma linha de referência dada por esse canal aqui, né? Linha de referência do canal de alta, onde teríamos alguns obstáculos antes do topo histórico. Vamos acompanhar. Está bem sobrecomprado, né? Subindo a nada mais, nada menos que 13 semanas consecutivas. Vamos dar uma olhadinha lá no Dow Jones. Dow Jones que trabalha de lado, né? Uma situação de acomodação. Aqui no semanal temos consolidada a resistência em 18.300 pontos. Suporte em 17.680, então um retângulo aí que se desenrola. O viés é altista. Tá? E a continuidade dessa tendência de alta se dá com o rompimento do topo histórico. Mas, no curto prazo, movimento errático e lateral. Ainda bem que não estamos lá, né? Operar papéis aí do Dow Jones ficaria mais difícil. Voando agora para os mercados futuros, vamos avaliar o gráfico do Dow Jones, do dólar. Tá? Temos aí então o dólar no gráfico semanal, que após 3 semanas de correção, o dólar volta a tocar a média móvel de 20 semanas. Então chamando compra de novo o dólar. Acima da máxima dessa semana temos um novo ponto contínuo. Tivemos um ponto contínuo aqui, que gerou entrada na superação da máxima. Quem trabalha com alvo de 100% do risco projetado conseguiu realizar parcial. Então há um novo ponto de entrada dentro dessa abordagem. Atenção no dólar, um dos papéis mais bonitos da semana, tá? Acima da máxima dessa semana. Lembro que semana que vem o contrato de dólar mais líquido passa a ser o WO de queijo 15. Tá? Ele ainda não tem liquidez, mas a partir de terça-feira ele ganha total liquidez. Contrato DI, que vai testando aí o topo do ano, tá? Na zona dos 14,10. Vem deixando candles de dúvida da semana passada e essa semana também foi um candlezinho de dúvida. É importante ficar de olho no rompimento desse patamar. O rompimento de 14,10 deve trazer uma enxurrada de stops aí em quem precificou taxa de juros aqui nesse ponto. Olhem para o lado esquerdo, né, que tem resistência. Não tem resistência. Tá? Esse mercado deve passar por um período de forte momento comprador se houver a passagem para cima dos 14 pontos. Então, muita atenção. Esse mercado e o dólar possuem uma correlação positiva. Ok? É hora de falar das commodities. CC 1015. Grande destaque aí também, um dos grandes destaques da semana. Uma alta de nada mais, nada menos que 8%. Para quem opera o milho no gráfico semanal, eu utilizo a média móvel de 9 semanas. Percebe que ela virou para cima. Tem compra, né? Para quem é mais agressivo, já entrou agora mesmo, no fechamento do milho. Tá? Quem opera pelo diário já conseguiu extrair bastante coisa aqui, né? Eu particularmente prefiro operar no gráfico diário. Confesso que eu não opero no gráfico semanal o milho. Tá? É um mercado muito bom de ser operado. Para quem não sabe como operar o milho, é um mercado futuro, né, que não tem vencimento todos os meses. Esse aqui é o contrato que vence em setembro. E ele é basicamente assim. É a cotação vezes 450 sacas de milho.
Tá? É negociado somente a variação financeira. Fica tranquilo, você não vai receber sacas de milho na sua casa. Tá? Então, 450 vezes 27,44. Então, um contrato de milho equivale a R$ 12.300. Para operar esses R$ 12.300, você não precisa... melhor, para operar um contrato de milho, você não precisa de R$ 12.300. Você precisa da margem de garantia. E para você calcular a margem, você pode vir aqui no nosso site, né, ó, planilhas, central de planilhas LS, e aqui você baixa a planilha de mercado futuro. Tá? E ali tem todos os detalhes desse mercado. Agora está um pouquinho lento porque eu estou online, mas é barbado de fazer. Tá bom? Outro mercado que a gente monitora de perto é o boi gordo, PGI V15, contrato que vence em outubro do ano de 2014. Tivemos uma queda abrupta, uma queda forte e importante no boi. Né? Isso, sem dúvida, está atrelado à frustração dos players que tomaram posição aqui nesse ponto e que tomaram posição aqui nesse ponto, no final de maio e começo de junho. Tivemos aqui um ponto contínuo, tivemos entrada por Dunningham, houve entrada também por média móvel de 9 e todo mundo foi estopado semana passada. Quem foi estopado semana passada, o cara que é um pouquinho desregrado, né, pode ter pensado, putz, encerrei o trade e o mercado fechou comprador, vou montar minha posição de novo. E aí o mercado começou a ir contra, o cara foi obrigado a estopar bem pior. Sem dúvida, muita gente passou por essa experiência. Tá? E se a gente coloca o gráfico do BGI FUT perpétuo, tá? Percebo que a gente está tendo uma sinalização bem interessante, que é nada mais nada menos que a formação de um pivô de baixa aqui no gráfico semanal. Os preços perdendo a média móvel de 21 semanas, inclusive a média móvel de 21 cruzando em relação à média móvel de 9 para baixo. Esse é um padrão que a gente não via desde 2011. Aqui foi o último ponto em que o mercado fez essa mudança de tendência mais relevante. Tá? Interessante de notar e perceber isso. Certo? Então, esse é o resumo do mercado. Essa aqui foi a primeira parte do Chat Position. Quem está acompanhando ao vivo, me aguarda aí um minutinho, a gente já volta para aí sim iniciar a interação. Se você acompanha a gravação aqui no nosso canal do YouTube, encontra a segunda parte, tá bom? Até logo.